Que alimento pode ser congelado? Todos os alimentos, eles podem ser congelados? Sim, todos os alimentos podem ser congelados. Todos, não tem nada que não possa? Tem uns que são menos certos assim de congelar, mas assim, fazendo a técnica certa, na verdade todos os alimentos podem ser congelados. A gente tem que seguir algumas regrinhas básicas, na verdade, e ter alguns cuidados com alimentos que tenham muito conteúdo de água, de umidade. Entendi. Então, o que normalmente as pessoas mais congelam? Arroz, feijão é coisa básica, né? Sim, assim, a gente separa, na verdade, em algumas classes os produtos congelados, então né? vamos lá. Tem os produtos cárnicos, né? Que normalmente são congelados ainda in natura, ou seja, sem ser processado, sem ser assado, sem ser, ter feito, né, o processo de Dura quanto tempo? Produção. De uma maneira geral, se você congelou corretamente, os produtos cárnicos, peixes, né, os produtos de origem animal, de uma certa forma, tem uma duração aí de 6 meses, em torno de 6 meses. O que é congelar da maneira certa? Os produtos cárnicos congelar da maneira certa. Qual que seria a maneira certa? Então, porcionar, né, o produto, e uma regra que serve, na verdade, para todos os alimentos é o congelamento mais rápido possível. Então você chegou em casa ali, você já vai congelar. Isso. E que o seu freezer, por exemplo, ele seja um local bom para o congelamento, ou seja, porque esse congelamento ocorra de forma rápida em relação ao produto. Vamos dar um pulinho aqui para o nosso espaço verde, Cristina, para você. Nós temos aqui 2 produtos cárnicos. Conta aqui pra gente. O que seria a maneira certa de embalar? Aqui a gente tem carne moída? Carne moída e bife. Ok. Então, aquela questão que eu falei de porcionamento é exatamente isso. Porque a carne, depois de congelada, eu só posso descongelar uma vez. Então, se é bife, por exemplo, eu vou congelar as unidades, ou seja, a quantidade que eu uso normalmente, Sim. de uma vez só. São 3 bifes, 4 bifes? Exatamente. Ok. E porque se eu congelar a peça inteira, na hora de descongelar eu tenho que usar tudo. Agora, a carne moída também eu vou congelar, por exemplo, na porção que eu vou fazer, ou um molho, né, ou ela simples. Existe alguma forma no processo de congelamento, por exemplo, eu comprei 2 quilos de carne, estava lá com uma promoção, preço bom, comprei aquilo tudo e aí eu posso congelar na vasilhinha de plástico, aqui está no plástico mesmo, mas eu posso colocar na vasilhinha de vidro, na vasilhinha de plástico, como que eu posso? Qual que é a maneira certa ou não? Esse negócio de tirar o ar todo ou não, tem essa diferença? As embalagens para congelamento, principalmente de carnes, né? Pode ser o plástico mesmo. Pode ser até sacolinha plástica mesmo. A gente encontra no mercado essas embalagens que são próprias para o congelamento. Sim. Mas um produto pronto, por exemplo, já, né? Bom, eu trouxe aqui, até reutilização, porque a gente faz muito isso em casa, né? De vasilhinha de manteiga. Feijãozinho aqui, gente. Exatamente. Então, você faz o cozimento dele de uma vez, né? Faz uma quantidade maior e depois porciona também esse produto para congelar. Entendi. Então, as vasilhas plásticas, né, sendo reutilizadas ou não, aquele topoézinho que a gente tem em casa, aquela vasilhinha de sorvete, então, nosso Deus. Exatamente, de sorvete, não tem problema nenhum, né? Ele estando bem limpinho, bem higienizado, não tem problema nenhum fazer a utilização. Tem uma questão na hora de descongelar. Então vamos lá. Por quê? Esses produtos, esses plásticos mais firmes, né? Tanto esse reutilizado quanto aquele que a gente compra, enfiar no micro-ondas não é interessante colocar no micro-ondas, porque ele tem uma substância que, ao ser aquecida, pode ser tóxica, liberar uma substância tóxica. E aí, como é que faz? Que é o bisfenol. Então, nesse caso, por exemplo, do feijão, o que normalmente a gente faz? Deixa ele descongelar. E essa vasilha aqui eu posso até cortar, porque
Porque na hora que ele começa a descongelar, ele sai com facilidade. Aí eu passo para um prato ou uma outra travessa de vidro e levo para dentro do micro-ondas. Eu tenho... Como que funciona essa questão do descongelamento? Tá ali no freezer, eu descongelo dentro da geladeira ou eu coloco ali na minha pia, às vezes uma uma bacia, um negócio com água para descongelar o trem mais rápido e já aconteceu. Então, tô falando, isso é a vida como ela é, né? Da mesma forma que tem uma regra de congelamento que o produto congele rapidamente, o descongelamento é o contrário. Quanto mais lento for o descongelamento, melhor em relação à perda de exudado, ou seja, de água, do composto, né? Sim. E então dos nutrientes que podem sair na água. Então, a forma mais correta de fazer o descongelamento é realmente dentro do refrigerador, dentro da geladeira. Ó, porque aqui, quanto tempo que tem que durar? Porque, ó, eu já, tipo assim... Demora mais de 24 horas, dependendo. Pois é. Esse aqui é uma questão, né? Tem a ver com planejamento. Na última hora, você quer descongelar isso daqui? Tipo, da noite para amanhã, enquanto você dorme, dá tempo, não? Então. Dependendo. Fora essa regra do descongelamento lento, a única que pode ser utilizado é o micro-ondas. O micro-ondas pode ser utilizado para descongelar. Aí lembrando de tirar da vasilhinha plástica, de colocar numa vasilha de vidro, de preferência. Entendi. Aí, mesmo que seja carne, não tem problema. Não tem problema. Você pode começar a descongelar, depois você coloca lá na panela e aí você faz. Isso aí não tem problema nenhum. Agora, produtos cárnicos que a gente sempre recomenda, não descongelar em cima da pia. Por quê? Casa. Por quê? Nem naquela bacia com a água? Muito menos com a bacia com a água. Porque, dependendo da carne, ela vai perder todo o líquido ali. É verdade. E então ela vai ficar mais borrachenta, né? E vai perder também parte dos nutrientes que são solúveis em água. Na hora que você perde a água, pode fazer até um experimento. Pega uma carne congelada, põe dentro da geladeira e põe uma na pia para você ver. A quantidade de água que vai soltar da que está na geladeira é muito menor do que a que vai soltar dentro. Você falou que existem 3 tipos. Os alimentos cárnicos, esse aqui seriam como? Seriam os produtos prontos, né? Produtos prontos. Ok. Que exatamente igual você falou no início, né? Eu gosto de congelar caldo. Caldo, sopa, aí eu faço... Uma quantidade maior. Do que ficar toda hora fazendo, acho que dá mais trabalho, correria, dia a dia você já programa. Então, aí é essa regra, é embalar, né, fazer a porção, porque na hora de descongelar você vai ter que usar aquela quantidade toda. Então, porcionar. Você fez uma quantidade grande de caldo, então põe nas vasilhinhas. Se meu caldo tem carne, posso congelar sem problema? Sem problema nenhum. Pronta. E aí, cuidado do descongelamento, né? Sim. Ou no micro-ondas, tirando da vasilha plástica, ou então dentro do refrigerador. E aí você tem que se programar e lembrar de realmente tirar do congelador e pôr dentro da geladeira, né? E o terceiro tipo de alimento seria este? Sim. Os legumes e as verduras, de uma maneira geral, tem uma regrinha. Eu até trouxe sem descongelar para explicar isso. Que por exemplo, o brócolis. Para congelar esse brócolis, eu faria a higienização, né? Que é lavar. Sim. Partir os pedacinhos. Ok. E aí eu levaria para uma técnica que a gente chama de branqueamento. Porque eu não posso simplesmente congelá-lo assim. Porque ele tem um sistema de enzimas, né? De compostos que vão continuar, mesmo a baixa temperatura, vão continuar agindo, alterando a qualidade dele. Do ponto de vista sensorial, de odor, de cor e principalmente de perda de nutrientes. Sim. E o que seria o branqueamento? Eu vou colocar uma quantidade de água para ferver e assim que ela tiver fervido, eu vou dar um susto, na verdade, de temperatura. Sim, sim. Então deixa uns 30 segundos a 1 minuto na água fervente e depois já tenha um banho de água fria, principalmente com gelo, para dar o choque térmico. Olha! Porque nesse processo eu consigo desativar essas substâncias, essas enzimas, que não vão, então, ter mais possibilidade de agir durante o congelamento. Isso é o caso de legumes e verduras? Então eu faço isso para o brócolis, para a couve-flor, para a couve, se eu for deixar congelado mais tempo. Alface dá para congelar? Então, alface é aquele produto que eu falei que é mais difícil por causa da grande quantidade de água, né? É verdade.
Tem jeito sim, mas o tempo de duração desse congelamento ele tem que ser menor, assim, no máximo 5 dias congelado. O feijão é 6 meses que você falou carne, né? Os alimentos prontos seria quanto tempo mais ou menos? Só pra gente ter uma noção. De 2 a 3 meses, mas é uma outra coisa. Qualquer produto congelado, uma outra regra também de um bom congelamento é a manutenção da cadeia de frio. O que é isso? O que é isso? É não ter muita oscilação de temperatura. Então, se por exemplo, na minha geladeira eu abro muito o freezer, por exemplo, então pode haver problema de oscilação de temperatura. Nesse caso, o tempo médio, né, de manter congelado tem que ser menor. Então, tem várias recomendações, várias dicas que a gente tem que realmente se preocupar. Aí eu te pergunto, as mães aí que querem, né, alimentação saudável para toda a família, o alimento congelado, ele perde um pouco da qualidade dos nutrientes ou não? Não. Não? Se todas as regras forem bem realizadas, o cuidado, né? Sim. No congelamento, o congelamento é considerado uma das melhores formas de conservar o alimento. Que ótimo! A gente considera o alimento que foi bem congelado e bem descongelado um alimento quase igual, assim, ao alimento in natura. E o alimento, só para fechar, um alimento in natura, quanto tempo que ele dura dentro da geladeira? Normal. Eu tô aqui, sabe por quê? Já aconteceu de eu chegar em casa, comprar aquilo tudo, colocar ali, falei, vou fazer hoje a carne com não sei o quê. Aí deixei o frango. Só que aí eu esqueci 2 dias, outro dia ele tava com um cheiro ruim. Já? Não dá. Por mais que você lave o trem, o cheiro você vai dar problema. Porque às vezes é muito rápido, tem coisas que estragam muito rápido. Então, o feijão, quanto tempo pode durar numa geladeira? Tem uma média? Tem. Os produtos na geladeira, os produtos perecíveis, né? Eles têm em torno de 36 a 5 dias, né? De 2 a 5 dias, de 48 a 5 dias, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.